Descubra as camadas, abertura. Olá, meus amigos e minhas amigas, minhas e meus nobres. É com muito prazer que damos início a mais um Descubra as Camadas. Aqui, onde nós falamos de tudo, sobretudo, com todo o mundo. Eu espero que vocês estejam prontos para mergulhar mais uma vez em um conhecimento. É muito prazeroso para mim estar aqui. Eu, Alexandre César Filho, de 27 anos, nunca tive tanto prazer na minha vida em expandir a consciência e levar esse conhecimento para frente. Sendo assim, vamos ao nosso assunto de hoje. Não sei que nome dar. Desconsiderem o título, porque o que eu vou falar aqui é algo que só o ser humano faz. E ao mesmo tempo, eu não sei como que alguém chamado de humano consegue fazer isso. É primavera de 2023. 2 homens negros estão em um quid laranja em um lugar do interior do estado do Paraná. O mais velho tem 50 anos, o mais novo 27. Ambos estão seguindo tudo que aprenderam com suas mães. Andar bem arrumados, bem vestidos, com postura confiante e um sorriso no rosto para não assustar ninguém. Quando descem do carro, em um posto de gasolina, após 5 longas horas de viagem sem parar, deixando a cidade de Curitiba, aproximadamente meia-noite, mesmo com seus sapatos e camisas sociais, confiança, sorriso no rosto, nada disso é suficiente para evitar que um descendente de europeu os intimidasse, colocando violentamente as mãos embaixo de um balcão da loja de conveniência de um posto de gasolina. Os olhares eram tão violentos que nem consigo lembrar qual era o nome do posto. Aqui as histórias elas se confundem, pois expresso a dificuldade que tenho de antropologicamente estranhar algo que é como o sol, mas um sol que não ilumina meu dia e arduamente faz minha pele queimar. Os 2 homens mencionados, os negros, são meu pai e eu. Eu que não pude participar na íntegra da Caravana da Igualdade Racial, pois a maioria do tempo que ela aconteceu, precisei trabalhar por aquilo que chamam de salário mínimo. Em uma altura da história da caravana, em que nem Marcos, nem Viana, nem Dona Luzia puderam acompanhar meu pai, eu fui.
A Caravana da Igualdade Racial tem como objetivo abrir conselhos que combatam injustiças sociais. E esse quarteto fantástico mencionado, Marcos, Viana, Dona Luzia e Alexandre César, em um grupo de quase 50 pessoas, eram as pessoas que estavam preocupadas e fazendo esse trabalho acontecer. Como disse, dessa vez eu acompanhei meu pai. E nós fomos super animados para o interior do estado do Paraná fazer palestras sobre como deveríamos combater o sistema que nos oprime. Enquanto precisava implorar aos meus, abre aspas, patrões, fecha aspas, eu detesto esse termo, para que me deixassem não trabalhar por alguns dias. Mas mesmo sendo pessoa jurídica, mesmo sem receber, a cobrança era tão intensa quanto os requisitos de quem trabalha como CLT. Como combater o sistema que nos oprime, se na maioria do nosso tempo útil pensamos em como não ser pobres e controlados pelo medo de passar fome? Como? Provavelmente, quem está lendo isso, quem está ouvindo isso, quem está sendo informado a respeito dessas palavras que trago hoje, não passa por isso. Voltando à história, assim que entramos novamente no carro, voltei muito chateado, pois não nos deixaram tomar um café gratuito que costuma ter em todos os postos de gasolina. Queriam que pagássemos. Sabe aquela coisa de, para você, custa isso aqui. O meu pai, ele é muito mais aguerrido do que eu. Muito, muito mais. E ele falou assim: eu não vou pagar por nada, pois isto é um direito meu. Já eu sou uma pessoa mais observadora que julgadora, embora eu julgue bastante, e cada uma das vezes que eu venho até aqui para expandir a consciência é para que eu julgue menos e observe mais. E pensando neste contexto de café e posto e racismo e violência e tudo isso, eu pensei, está muito fácil nos matarem aqui. Então, se saíssemos simplesmente sem comprar, nós seríamos mais suspeitos do que já éramos. Que coisa horrível, não é? Então eu gastei um dinheiro que não tinha. Usei até parte do cheque especial para comprar R$ 3 em chicletes e torcer para que pensassem que éramos, abre aspas, clientes normais, fecha aspas. Ai, ai. Nas palavras de Elesse Mogg, existem coisas que apenas nós entendemos. Então saímos dali. Meu pai dirigindo, mascando os chicletes para se manter acordado, e por algum tempo falamos sobre nada. Escutávamos apenas o rodar das rodas sobre o asfalto paranaense. E eu, se tem algo que faço muito bem, é pensar. Eu pensei nos filósofos gregos responsáveis pela pirataria, quer dizer, a filosofia grega que foi roubada do Egito, quer dizer, estudada no Egito. E pensei no que falavam os russos de comportamento duvidoso.
Pensei no Marx e toda aquela gente que o idolatra, mas, como diz o nobríssimo filósofo e rapper Emicida, eles conhecem Marx e nós conhecemos a fome. Nem Kant, nem Nietzsche, nem Hume, nem todo o pessoal da primeira leva de antropólogos clássicos, dentre tantos outros mais que não merecem meu tempo falando seus impronunciáveis nomes em português brasileiro. Ninguém da filosofia, ninguém da antropologia, ninguém da sociologia, ninguém de ciência nenhuma filosofa tanto quanto nós. Ao olhar para uma roupa bonita, porque podem pensar que estamos querendo roubar. Quem filosofa tanto quanto nós, quando vemos um rosto bonito e queremos apenas admirar? Mas podem pensar que é o olhar de um estuprador. Se bem que geralmente quem estupra está mais perto do que a gente imagina. E essa pessoa ela não tem cara. Mas para quem tem medo, tanto medo assim de sofrer, para elas tem cor. E as filosofias que criaram paradoxos em nossas cabeças que se mantêm tão fortemente como: se eu correr, consigo pegar o ônibus. Se eu correr, assustarei as pessoas na rua. Se correr, posso ser confundido pela polícia. Confundido, que termo mais horrível. Ai, ai. E se andar, eu também posso ser confundido pela polícia. Está muito tarde. Vão perguntar de onde venho. Não vão acreditar que eu estava trabalhando. Não sou contratado formalmente, então tudo fica mais difícil de comprovar. Nem tem um horário fixo. Termina quando meu patrão diz que acabou. Trabalhar em cozinha é muito pesado. É pesado demais. Poxa, pior que hoje eu tô usando touca. Um boné. Só porque tá frio. Mas podem me confundir. Mas se eu tirar a touca, se eu tirar o boné, a minha testa ficar exposta, a chance de eu pegar uma gripe é muito grande. Enfim. No fim das contas, perdi o ônibus. Atravessaram a rua por minha causa, abraçando sua prole, quase asfixiando-as. Hoje em dia, o cachorro do qual temos tanto medo é mais protegido do que nós. Para evitar tudo isso, é melhor chamar por um carro de aplicativo. Embora seja 2, 3, 4, 5 ou até mesmo 6 vezes mais caro que a passagem do último ônibus para os nossos tão distantes bairros. Tem que torcer para que uma amiga resolva ir junto na corrida. Assim, além de dividir o valor da corrida, ela chega em casa mais segura, pois mulheres brancas ou negras, amarelas ou vermelhas, têm mais uma coisa para temer. E eu não causarei um enorme estado de tensão no motorista durante os 25 quilômetros de corrida que tem pela frente. Mas, se minha amiga for branca, eu corro o risco dele pensar que ela está sendo sequestrada por mim. Ou qualquer coisa assim. Se é amarela, nem se fala. É preciso quase ensaiarmos o que vamos falar dentro do carro. O tom de voz, a proxêmica entre nós. Mas se ela for negra ou indígena, podem pensar que somos Bonnie e Clyde. Ou, como nos referenciam, Queen e Slim. Após passar por tudo isso, nos dedicamos às nossas famílias
e somos chamados de regulares estudantes por não conseguirmos expressar ideias como essas de maneira cartesiana para as instituições mais racistas da República Federativa do Brasil. Brasil, o país de todos. Faltou colocar entre aspas todos os brancos, para todos os descendentes de europeus. O Brasil é o cárcere da igualdade racial. E a justiça social é uma velha história que estão contando desde quando Clarice era Clarice. Acho que fui longe demais. Mas espero que analisem, já que não podem sentir, o tanto que nossos pensamentos e sentimentos e ações, filosofias, vivências e atos agem antes de comermos uma banana em espaços públicos. Geralmente de educação. Ou até mesmo abrir a bolsa, ou enfiar a mão no bolso para pegar o telefone para atender as nossas esposas quando elas estão grávidas. Quando estamos em um mercado. Isso dá um problema. Quando somos tratados como um ser humano normal, ficamos até mesmo felizes por viver em um momento o que é a vida de uma pessoa não negra. Mas vamos voltar para aquela história. Após todo aquele silêncio, rodas no asfalto, cochilei por alguns instantes. Acordei com o estremecer do carro que andava a 20 km por hora nas esburacadas estradas de chão do estado do Paraná. E vi uma beleza inenarrável. E ainda assim vou tentar narrá-la aqui. Aquilo que o cinema chama de luz azul. O dia estava nascendo. Simplesmente ignorei as radiações UV, A, B e C. Apenas apreciei a beleza do dia ofuscando a noite. Mas antes que o que era turvo deixasse de existir, pelas próximas 14 horas, vi algo brilhando nos campos de cana e soja. Um brilho tão bonito. Pareciam estrelas na terra. E essas estrelas estavam sorrindo para o carro. Sem querer ser mais poético do que já fui até aqui, mas sendo, era a esperança. A esperança sorria para nós. A esperança escancarada no rosto daquelas crianças, em sua maioria negras. Vendo pessoas como elas, bem vestidas, não cogitavam que carregávamos um discurso de esperança como, apesar de todo o estranhamento antropológico que é tratado nessa dissertação, que é tratado nesse texto que estou trazendo aqui hoje, que não contempla apenas a academia, mas os mais de 30% da população paranaense e os quase 60% da população brasileira. Infelizmente, por conta dos descasos públicos em relação ao ativismo étnico-racial, aquele carro, sendo de posse pessoal de um dos conselheiros do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial no estado do Paraná, que por acaso era meu pai, esse discurso de esperança não chegou a muitas crianças como aquelas que desde antes do sol nascer já estavam trabalhando. Se compararmos a economia do século XIX à atual, mesmo sem eu ser economista, porém,
ex-chefe de divisão de gestão dos fundos municipais vinculados ao desenvolvimento social na Prefeitura de Campo Largo em 2020, me arrisco dizer que essas crianças trabalhavam como os nossos ancestrais. O carro teve um problema. Segundo o contador de passo dos nossos celulares, empurramos um veículo de quase 1 tonelada por mais de 6 quilômetros. 4 diferentes mecânicos, 4 diferentes problemas, até o carro pegar fogo conosco dentro e sermos salvos por uma garrafa de refrigerante e, com certeza, a gentileza do povo do interior. A gentileza, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem etnia, ela não tem religião. A gentileza habita em todas as pessoas. Um grande obrigado ao seu Fernando por nos salvar. E todo o prejuízo foi pago do nosso bolso. Mesmo utilizando camisas que elogiavam, enalteciam, engrandeciam o Estado do Paraná, a República Federativa do Brasil, as autarquias, nós precisamos pagar por tudo, então trabalhamos de graça, em nome do Estado. E sem sinal nos celulares e desesperados tentando avisar que teríamos que cancelar o compromisso na parte da manhã. E cada vez que o carro parava em frente a uma casa, precisávamos torcer que aqueles maus olhares não denunciassem. 2 negros parados em frente à minha casa. Ai, meu Deus! E agora, mediante a tudo isso, uma dúvida que idolatro surge dentro de mim. Se eu fosse um acadêmico excelente, será que tudo isso seria diferente? Não presta para ser marido, e quem dirá ser pai? Não presta para ser filho de Cristo, nem até mesmo dos seus pais. Tu nasceu com a cor errada, também tá no lugar errado, a selva é pra lá. Não existe mérito em tua raça. Evolução interminada. Duma. Oh, 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 oh. Eu cria na bondade humana. Tinha esperança de que tudo ia mudar.
Quem disse que negro tem que estudar? Não temos cota pra te dar.